Então, boa noite a todos. Hoje, extraordinariamente, eu tenho a honra e o privilégio de apresentar o amigo, o colega, professor Souza. Viu, Souza, eu estava me lembrando a importância dessa reunião. Primeira reunião, eu, estudante, né, frente a frente com vocês, eram mais 4, eram 5 ao todo, né? 5, O primeiro apresentador foi um artigo de miocardiopatia periparto, do Annals of Internal Medicine, e assim, eu destaco o sentimento de que eu tinha, enquanto estudante, de estar frente a pessoas extremamente experientes. Souza tinha acabado de vir de Ribeirão, era mais ou menos naquela... Acho que você tinha no máximo 2, 3 anos aqui em Aracaju, até menos. Não, tinha recém-chegado. Eu cheguei no primeiro logo que você chegou, então, né? Em dezembro, um mês depois. Muito, né? Um mês depois. Então, pronto. Então, imagine, assim, o estudante ter a oportunidade de discutir um tema, um caso clínico, um artigo. Então, eu diria ao pessoal mais novo que está nessa reunião, que está presente hoje nessa reunião, que persistam, né? Acho que sigam o exemplo do professor Souza, que foi fundador, primeiro apresentador, e eu acho que talvez do grupo inteiro ainda é o que mantém-se na motivação máxima, no turbo, em relação a essa atividade científica do nosso grupo, todas as terças-feiras, 18 horas, impreterivelmente, salvo exceção. Hoje será a reunião número 1485. Hoje é uma reunião que divide eu acho que a gente pode dizer até um certo divisor de águas. O professor Souza, depois de ter trilhado todos os caminhos da fisiopatologia, ele se adentra no estudo da espiritualidade e doenças cardiovasculares e me deixa muito contente. Lógico que eu não posso deixar de ressaltar o papel aí da professora Joselina, que trouxe esse tema também para nosso grupo, nossa especialidade em Sergipe, juntamente com a Adele, que desenvolveu tese defendida brilhantemente há poucos meses atrás. Então, de forma que eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de desbravar um campo novo do conhecimento. É um campo árido ainda em termos de conceituação, um campo árido ainda em termos de aplicação clínica, mas eu tenho certeza, eu já assisti parte dessa aula com a competência e a didática do professor Souza, a gente vai se beneficiar. E o campo vai ficar aberto, seguramente, já foi aberto aí pela Joselina, mas vai ficar ainda mais aberto agora com a associação do professor Souza nesse grupo de estudos. Então, Souza, a tela é sua, como você já cunhou o jargão para a nossa reunião científica. Bem, boa noite a todos. Obrigado, Zé Augusto, aí, pelo carinho da apresentação. Sem dúvida nenhuma, você também faz parte, né? Você, Lauro, Bosco e outros do embrião dessa reunião, né? Que já vão aí há 35 anos, né? Sem dúvida nenhuma, como você falou, é um dos dias que eu mais gosto da semana, é a terça-feira, porque tem essa reunião e seguramente é uma fonte de aprendizado, né? O tema que eu vou apresentar hoje, espiritualidade, na verdade, sem dúvida nenhuma, esse interesse meu pela espiritualidade se deve muito à professora Joselina, que está aqui presente também. Ela me convenceu que valia a pena a enveredar por esse caminho, e eu estou certo que foi acertado. Ela é pioneira, como é pioneira em outros ramos da nossa cardiologia. Então, e já está, como o Zé Augusto falou, orientando a tese de mestrado, que vai dar frutos e, sem dúvida nenhuma, é um aspecto importante. Então, eu vou conversar aqui, depois Joselina, sem dúvida nenhuma, vai também participar aí com sua experiência nisso aí. Doutora Adele, não sei se está presente, mas também pode depois contribuir. Bem, então, eu procurei falar, vou procurar abordar o termo espiritualidade em doenças cardiovasculares, né? E estratégias de prevenção e de tratamento. Bem, o único conflito de interesse é que eu estou ficando apaixonado por esse tema, né? Mas não tenho nenhum outro aqui com relação a essa apresentação. Bem, pessoal, aqui só relembrando que aqui dados antes da pandemia, né?
que vocês vejam que morrem no Brasil de doenças cardiovasculares, aí próximo de 400 mil pessoas, né? E sempre assim, primeira causa de morte é o infarto, o segundo é o AVC. Então, logicamente, a gente sabe que Covid matou e está matando muita gente, mas nós estamos no terceiro ano de Covid e estamos chegando aí perto de 700 mil pessoas mortas, que é muita gente. Mas vocês vejam que doença cardiovascular mata mais ou menos 400 mil pessoas por ano, e isso é um dado muito significativo. E, logicamente, que essas doenças cardiovasculares, ela tem a ver muito com fatores de risco. Isso aqui foi um contínuo cardiovascular engenhosamente proposto pelo Dr. Vitor Zau e Dr. Brawal, né, há muitos anos atrás, que ele mostra que os fatores de risco vão levar a lesões dos órgãos alvos, aqui eu chamo a atenção infarto, derrame, que vai levar à morte prematura, né? Então, o fator de risco, sem dúvida nenhuma, é uma causa de morte prematura. E nesse contexto de prevenção dessas doenças cardiovasculares, nós temos dois braços de ação. Um é a prevenção primária, que talvez seja a melhor conduta, né, sem dúvida nenhuma, quer dizer, você atuar no sentido de evitar que tenha a lesão, e, logicamente, para aqueles que são os inafortunados que sofreram a lesão, fazer a prevenção secundária para evitar que a doença progrida, que tenha, se repita e logicamente, vai danificar cada vez mais os órgãos vitais, aqui, logicamente, coração e cérebro, mas também entra rim, a insuficiência vascular periférica também faz parte dessas doenças cardiovasculares. E vocês vejam que, segundo a Organização Mundial de Saúde, morte atribuída aos fatores de risco, você veja que o número um, independente de ser um país aí, rico, pobre ou moderadamente, em termos de economia, a hipertensão é o número um, seguida do tabagismo, da diabetes, a inatividade física, obesidade, colesterol e assim por diante. Então, esse é o cenário mundial. E aqui eu trago o cenário da América Latina, que é aqui dados do estudo Pew. O primeiro autor é aqui o Patrício Lopes Ramiro, que eu e Zé Augusto tivemos a oportunidade até de jantar com ele agora no último dia do Congresso Mundial, aqui no Rio de Janeiro. E os dados para a América Latina não são diferentes do que ocorre no mundo. A principal causa é doença cardiovascular, e dentro do risco populacional atribuível para essas doenças cardiovasculares, número um, vem a hipertensão. Aqui no Brasil, na América Latina, o número dois foi a obesidade, e terceiro, o tabagismo. Mas mostrando a importância desses fatores de risco nesse contexto. Bem, em 2010, a Sociedade Americana de Cardiologia propôs 7 métricas, né, que deviam ser utilizadas com o intuito de reduzir, né, em 20% a mortalidade por doença cardiovascular. Em 2020, né, reduzir em 20% a mortalidade por doença cardiovascular. Segundo essas métricas, uma dieta adequada, manter peso, fazer exercício físico regular, não fumar, controlar a pressão, o colesterol e o diabetes. Então, essas foram as métricas, sendo nenhuma métrica que se tem a ideia de que poderiam ser implantadas, né? Mas a gente sabe a dificuldade, sem dúvida nenhuma, grande de implementação dessas metas, né? Aqui, só tendo um exemplo para vocês, veja aqui, por exemplo, o exercício físico. Então, isso aqui é uma foto, né, em que o pessoal está indo aqui para uma academia aqui em Orlando. Você veja que o pessoal prefere ir na escada rolante. Isso a gente vê todos os dias nos elevadores, as filas para o elevador, para o indivíduo ir para o primeiro andar, passar mais tempo esperando o elevador do que subindo por escada. Mas é uma tendência da população. Mas isso seguramente não deve acontecer entre cardiologistas. Opa, acontece. Aqui é uma foto tirada
num congresso do American College of Cardiology. Você veja que, tirando esses dois aqui, heróis aqui que estão enfrentando a escada, a maioria dos cardiologistas preferem usar a esteira rolante. Então, não é fácil implementar atividade física no dia a dia. Bem, eu queria trazer para vocês aqui dois exemplos, de trabalhos de pesquisa realizados aqui no nosso meio, que abordam o problema da mudança do estilo de vida, da prevenção, tanto no âmbito da prevenção secundária. Isso aqui foi uma tese de doutorado da aluna Ingrid Novaes, que eu tive a oportunidade de orientar, em que a gente pegava, por exemplo, indivíduos que sofreram síndrome coronariana aguda, infarto, eu vou botar assim da maneira mais grosseira, mas assim, coronariana aguda, e a gente queria ver o que é que está acontecendo 6 meses depois do que diz respeito à mudança de estilo de vida, com base no que esses pacientes receberam de orientação de seus médicos assistentes. E nós pegamos aqui tanto o hospital público, que foi o hospital de cirurgia, como os 3 principais hospitais privados do estado, né? O Hospital São Lucas, o Hospital do Coração e o Hospital Primavera. E vocês vejam aqui, ó, aqui com relação ao sedentarismo. Então, considerando aqui no dia 0, quer dizer, da alta hospitalar, quer dizer, da internação dos pacientes, vocês vejam, em azul privado, em vermelho público, 50% dos pacientes eram sedentários. 180 dias, vocês vejam que o privado melhorou um pouquinho, mas você veja que a incidência de sedentarismo, quer dizer, continua muito alta, isso 6 meses após o infarto do miocárdio. Veja o que aconteceu em relação ao tabagismo. Houve uma redução significativa do tabagismo aos 30 dias decorrido do evento, mas você veja, com 180 dias, já começa a aumentar o tabagismo, porque o paciente vai esquecendo, né, que sofreu um infarto e volta a adotar os seus vícios. Nesse mesmo estudo, nós avaliamos a qualidade da dieta desses pacientes, né, que seguramente eles foram orientados na medida da alta. E no artigo publicado no Nutrition, a ideia era ver considerando, por exemplo, dieta de qualidade ruim, que seria o uso excessivo de álcool, carne vermelha, alimentos processados, gorduras saturadas, gorduras trans e sal. E quem estava utilizando dieta sadia, ou cardioprotetoras, vegetais, frutas, azeites, grãos integrais e carne branca. E, de uma maneira geral, os dois sistemas, tanto público como privado, a dieta não era assim, foi significativamente ruim, não era bom, mas, de qualquer forma, foi melhor, por exemplo, no grupo de mulheres, naquelas pessoas que tiveram orientação nutricional no momento da alta, o pessoal da saúde privada foi melhor do que o público, os indivíduos casados e os indivíduos idosos. Então, mostrando, pessoal, que a dificuldade de prevenção secundária em pacientes com doença coronária. No campo da prevenção primária, aqui eu trago um trabalho também de doutorado, que foi orientado pelo professor Zé Augusto, o doutorando Gilberto Andrade, e que ele procurava ver como é que estavam essas métricas aqui, essas métricas propostas pelo American Heart, e no âmbito do programa de saúde da família. Então, aqui, segundo o American Heart, você tem a métrica ideal para efeito de tabagismo, peso, atividade física, dieta, colesterol, etc. Uma meta intermediária, ruim. E a ideia é observar, por exemplo, quantos desses pacientes tinham dessas metas em dia, né? Então, para você ter uma ideia, de uma maneira geral, o resultado foi que apenas 32% dos pacientes abordados foram considerados controlados. Veja, quase 70% dos pacientes estavam fora da métrica, né? E logicamente, que aqueles que tinham mais chance de estar controlados foram, novamente, mulheres,
aqueles com idade menor de 45 anos e que compartilhavam orientações. Os indivíduos que tinham maior número de filhos tinham mais chance, isso foi análise multivariada, de estar fora da meta. Então, vocês vejam, pessoal, a grande dificuldade de controlar fatores de risco, né, de manter os dados de prevenção, tanto prevenção primária como prevenção secundária. Então, talvez aqui nós temos que incluir mais dois outros elementos aqui na saúde cardiovascular, que seria talvez ter um sono adequado e entrar a espiritualidade. Então, espiritualidade, eu diria até que espiritualidade é muito mais fácil entender do que conceituar. Então, espiritualidade talvez seja mais isso, mais gratidão, paciência, perdão, altruísmo, empatia, confiança, resiliência, solidariedade e menos raiva, intolerância, ódio, egoísmo, ressentimento, ingratidão, não vou perdoar. Então, esses sentimentos aqui, sem dúvida nenhuma, levam a uma condição que provavelmente vai ter influência tanto no controle de fator de risco como no próprio adoecer. Né? Mas, tentando conceituar, porque existe uma tendência de imbricar e de se achar que espiritualidade é a mesma coisa que religiosidade e religião. Então, qual a diferença, qual o conceito dessas três, né, categorias? Então, espiritualidade seriam os valores morais, mentais e emocionais que guiam nossos pensamentos e ações, tanto do ponto de vista intra como interpessoais. Já a religiosidade, que não deixa de ter um imbricamento com a espiritualidade, é quando se acredita e segue e pratica uma determinada religião. Já a religião é um conjunto organizado de crenças, práticas e rituais que têm conexão com o sagrado. Então, pessoal, não é a mesma coisa, mas nós não podemos deixar, né, de considerar que existe uma imbricação entre espiritualidade e religiosidade, e às vezes a maneira, quer dizer, os algoritmos de testar a espiritualidade e religiosidade, muitas vezes eles andam muito próximos. Então, por que é que nós devemos abordar a espiritualidade? Então, vocês vejam que menos de 25% dos médicos normalmente abordam isso nas suas consultas. E, por outro lado, você veja que 96% dos pacientes acreditam em Deus, 63% pertencem a algum grupo religioso. No Brasil, 88% estão ligados a alguma religião. 63% dos pacientes gostariam que os médicos abordassem nas suas consultas. E 74% dos pacientes acreditam que a importância de aumentar a empatia e confiança. Então, só aqui chamando a atenção para que um trabalho de mestrado orientado aqui pela professora Joselina, como eu falei, que tem a aluna, é a nossa doutora Adele Cristina, em que esse trabalho aqui foi apresentado, parte dele foi apresentado agora no Congresso Mundial de Cardiologia no Rio de Janeiro, e eles avaliaram espiritualidade, religiosidade e resiliência em pacientes com doença coronária crônica de 4 ambulatórios aqui da nossa capital. O N foi de 237 pacientes, e vocês vejam como é muito próximo do que a literatura também achou. Então, eles acharam que 95% dos pacientes acreditam em Deus, e com relação a filiações religiosas, aqui 89%, que bate muito próximo aí do que acontece nacionalmente. Bem, aqui eu quero trazer para vocês a importância, por exemplo, da diminuição da espiritualidade, o risco de infarto. E depois também, em seguida, vou falar da insuficiência cardíaca, que são duas doenças importantes. Então, todos conhecem o estudo Interheart, que foi um estudo caso-controle,
liderado pelo professor Saúl Surf, do Canadá, em que ele procurou identificar 9 fatores de riscos modificáveis que seriam responsáveis por 90% do risco de infarto. Então, aqui temos 4 grandes, que é tabagismo, diabetes, hipertensão e bilipidemia, colesterol aumentado. Quando a gente soma 3 fatores de risco, se aumenta a chance. Se botar todos os 4, mais ainda. Se entrar a obesidade, mais ainda. E se entrar os fatores psicossociais também. Então, e quando estão todos os fatores juntos, lógico, a chance do indivíduo ter um infarto é muito grande. E o detalhe, esse estudo durou 4 anos e os autores procuraram qual o risco populacional atribuído desses fatores de risco. E veja, pessoal, que coisa interessante. Os fatores psicossociais, que seguramente eles concentram a maior parte dos elementos que são envolvidos na espiritualidade, como depressão, ansiedade, etc., eles só perdem em risco populacional atribuível para ter um infarto, para a dislipidemia e o tabagismo. Você veja, ele teve um risco populacional superior a diabetes e hipertensão. Então, vocês vejam que vale a pena, sem dúvida nenhuma, investir, né, nesse aspecto, no que diz respeito a controlar o infarto. E com relação à insuficiência cardíaca, outra doença importantíssima, a via final comum de todas as patologias do coração, aqui trazendo dados do estudo ERC, que é um estudo aqui também observacional, você veja 15.792 homens e mulheres em um período de 20 anos. Vocês vejam que esses indivíduos acompanhados mostravam que aqueles que têm uma tendência a ter um traço de raiva, quer dizer, ou seja, menos espiritualidade, eles tiveram maior incidência de insuficiência cardíaca, né? Mostrando uma relação direta, né, entre a diminuição de espiritualidade e a doença da insuficiência cardíaca. Bem, aí considerando agora, por exemplo, o benefício de uma maneira geral, você veja que esse aqui dado também do estudo Nurses Heart Study, que envolveram aí 74 mil e tantas mulheres, num período de 20 anos, vocês vejam que quando comparavam quem frequentavam algum culto religioso, assim, considerando pelo menos mais de uma por semana, teve 33% menos mortalidade total e 27% menos mortalidade cardiovascular do que aqueles que não frequentavam. Então, mostrando o benefício aí da espiritualidade em imortalidade total, que é uma das coisas que mais impacta, né, em medicina. Bem, com relação à prevenção primária, parece que a espiritualidade e a religiosidade, ela, de certa forma, tampona os impactos adversos dos fatores de risco. A julgar por exemplo, o álcool, você veja isso com base em 278 estudos, mostrando que quem cultiva tem menos alcoolismo, a mesma coisa para o tabagismo, a mesma coisa para a hipertensão. Vocês vejam aqui o Black Human Health Study, mostrando também 59 mil mulheres, num período de 23 anos, que aquelas que tinham maior espiritualidade e religiosidade tinham significativamente menos incidência de hipertensão arterial. E eles mostrando aqui que quanto maior é aquela capacidade das pessoas de utilizar a religiosidade e a espiritualidade para combater o estresse, quanto mais fazia isso, menor a incidência de hipertensão arterial. Então, sem dúvida nenhuma, são elementos assim que chamam a atenção para a importância dessa matéria no contexto de controle de hipertensão. E aqui vocês vejam outro também estudo americano, o NHANE-3, com 14 mil homens e mulheres, isso controlado para variáveis sociodemográficas e de saúde. Vocês vejam que quanto mais frequentar serviços religiosos, maior impacto, menor a pressão arterial sistólica. Então, importante essa prática religiosa
no sentido de diminuir a pressão arterial sistólica, que vai colaborar para o controle da pressão arterial. Bem, e o estudo Cardia mostrou isso para a obesidade, e também tem estudos de diabetes mostrando maior adesão ao tratamento naqueles indivíduos que têm maior espiritualidade. E aqui eu queria trazer aqui um dado interessante de um orientando de Joselina, o Ícaro, um trabalho de TCC, que ele usou esse mesmo material da Adele, aí, são 273 pacientes com a média de 60 anos, oriundos dos ambulatórios de 4 hospitais aqui, e procuraram identificar, por exemplo, o grau de religiosidade quanto ao gênero, e vocês vejam aqui que a religiosidade foi significativamente maior nas mulheres do que nos homens, e quando ele vai comparar a incidência dos fatores, a frequência de fatores de risco para o grupo de maior religiosidade, ou mais espiritualidade e religiosidade com relação aos não, você veja que houve significativamente menos tabagismo, menos consumo de álcool, menos hipertensão arterial, menos de lipidemia, menos incidência de doença de síndrome coronariana crônica e também de eventos cardiovasculares, como o infarto e o derrame. Então, um trabalho interessante, está submetido a uma das nossas revistas, vamos ver aí se vai ser aprovado, que acho que merece ser aprovado, é um trabalho bastante interessante. Bem, no que diz respeito à insuficiência cardíaca, nós mostramos aí que vocês viram que realmente a menor espiritualidade se correlaciona com maior incidência de insuficiência cardíaca, e vocês vejam que a maior parte dos estudos mostram que a prática espiritual em pacientes com insuficiência cardíaca é muito alta. Esse é um estudo que mostrou que praticamente 100% dos indivíduos com insuficiência cardíaca usa práticas, eles relataram práticas espiritual. E, porém, sempre é assim, muitos eles querem mais, a necessidade não atendida chega perto de 50%. Esse aqui é um trabalho interessante, em que participa um indivíduo que o Zé Augusto conhece muito, que é o John Lispertos, que trabalha muito com aspectos ligados à qualidade de vida, e ele mostrando esse trabalho aqui, avaliando 314 pacientes com insuficiência cardíaca, e vocês vejam que no domínio que o bem-estar espiritual é o domínio da qualidade de vida que mais impactou na qualidade de vida desses pacientes com insuficiência cardíaca. Então, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade tem muito a ver com pacientes com insuficiência cardíaca e precisa ser incentivado e investigado com melhor profundidade. Para tal, eu recomendo essa revisão, foi publicada recentemente no Journal of American College of Cardiology, Heart Failure, em que é um estado de arte bem interessante sobre espiritualidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Os autores mostram que tem aplicações clínicas na doença crônica, na doença aguda descompensada, nos indivíduos que dão suporte, né, que acompanham os pacientes com insuficiência cardíaca, os cuidadores, né, terapia avançada nas vias finais, né, do paciente, nos cuidados paliativos, e pode ser utilizado também como endpoints, né, como desfechos, como qualidade de vida, que é maior nos pacientes com espiritualidade, aumenta a adesão, diminui a ansiedade, diminui a depressão, diminui rehospitalizações. E eles mostram aqui os domínios, né, que podem ser utilizados, como crenças, valores, práticas, perdão e assim por diante. Então, é um artigo bem interessante, que eu acho que eu recomendo que vocês leiam, que eu acho que vai ser bem interessante. Bem, pessoal, e aqui é um estudo brasileiro mostrando que
no score de adesão ao tratamento nos pacientes com insuficiência cardíaca, que existe uma relação direta entre adesão e maior espiritualidade. Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, contribui, a adesão vai contribuir para a eficácia do tratamento. Bem, e como a gente implementar essas estratégias de espiritualidade? Então, ela pode ser feita incentivando meditação e relaxamento, a disposição para o perdão, gratidão e bem-estar espiritual, incentivando a capacidade de resiliência e também ajudando não só o paciente, mas também cuidadores de pacientes, né? Como eu falei ali, pacientes com insuficiência cardíaca. Então, vou trazer alguns exemplos para ilustrar o que nós estamos falando. Então, vocês vejam aqui, estratégia de incentivar a meditação e relaxamento no controle da pressão arterial. Então, aqui uma meta-análise de 8 estudos, e vocês vejam que o indivíduo que pratica essa meditação transcendental tem efeitos comparáveis a intervenções de mudança de estilo de vida, como redução de sódio, de álcool e até do próprio exercício físico. Então, vale a pena, quer dizer, você introduzir essa prática de meditação no que diz respeito ao controle da hipertensão. Bem, aqui em pacientes isquêmicos e com relação à disposição ao perdão. Esse foi um estudo bem interessante, realizado em 32 pacientes com doença arterial coronariana crônica, em que eles tinham um mapeamento do paciente já por cintilografia do miocárdio, identificando a área de isquemia. Depois, esses pacientes eram submetidos assim, a uma condição que causava raiva ao paciente. E o estudo feito imediatamente mostrava que a área de isquemia aumentava. E, em seguida, esses pacientes passavam por 10 semanas de uma intervenção no sentido de aumentar a capacidade de perdoar. E, curiosamente, quando se fazia a intervenção após a situação, a mesma situação, uma situação parecida que levava à raiva, o indivíduo não apresentava isquemia com a mesma proporção. Então, mostrando que essa técnica também tem efeito no que diz respeito à diminuição de isquemia. E com relação à gratidão, você incentivar o indivíduo a ser grato. Então, você veja aqui nesse estudo, com 186 pacientes, o endpoint era qualidade de sono, humor, fadiga e autoconfiança. E a prática de gratidão, sem dúvida nenhuma, melhorou esses 4 elementos. Quer dizer, todos esses pacientes tinham insuficiência cardíaca. Você melhorou a qualidade de sono, melhorou o humor, fadiga, autoconfiança. Então, sem dúvida nenhuma, vai impactar no tratamento e na qualidade de vida. Bem, e resiliência? A gente fala muito o que é resiliência e o que é isso. Então, a resiliência, de uma maneira simplista, é a capacidade de enfrentar adversidades sem sucumbir a elas. Então, a gente sabe que o indivíduo que tem resiliência, ele melhora a adesão ao tratamento. A resiliência é uma condição que pode ser desenvolvida, ela melhora a qualidade de vida e se correlaciona negativamente com a depressão. Ou seja, vale a pena incentivar o indivíduo a ser resiliente, porque ele vai enfrentar com muito mais qualidade essas adversidades da vida e os fatores de risco, etc., dessas doenças cardiovasculares. Aqui, como eu falei para vocês, um detalhe interessante, esse estudo foi curioso, eles pegaram 71 cuidadores de pacientes com insuficiência cardíaca, e a gente sabidamente tem conhecimento de que esses pacientes passam por um estresse muito grande. Primeiro, são pacientes graves, a insuficiência cardíaca tem uma qualidade de vida muito baixa, e o paciente precisa tomar muitas medicações, tem muitas intercorrências, e os pacientes e os cuidadores geralmente são muito ansiosos. Então, a ideia desse estudo foi fazer
Ele pegou, dividiu em 2 grupos, um fez intervenção, outro controle. A intervenções foi durante 14 dias, 3 vezes por semana, você vê que não é muito grande. E curioso que, sem dúvida nenhuma, diminuiu significativamente a ansiedade daqueles cuidadores que submeteram a intervenção. E o detalhe, isso se reverteu também em melhora dos pacientes. Então, é uma conduta que vale a pena também ser avaliada, porque a gente sempre presta atenção no paciente, mas muitas vezes o cuidador também precisa de uma atenção especial. Bem, pessoal, e chegando aqui mais para o final da minha apresentação, eu diria assim, para você implementar a espiritualidade, o médico precisa acreditar na espiritualidade. Então, na minha concepção, a primeira coisa que o indivíduo tem que ser é um otimista. E o que é um indivíduo otimista? O otimista é aquele indivíduo que tem o foco na solução, não no problema. É o indivíduo que exalta o lado positivo. É um indivíduo que se reveste muito de apoio social. E aqui, para citar um exemplo de um colega médico, que eu tive a oportunidade de conviver, né, como mais muita gente conhece e também conviver com ele, que é o professor Adílio Jatene. E uma frase clássica do professor Jatene é que ele dizia: eu nunca discuto o problema, eu só discuto a solução. E isso vocês vejam, tem pessoas que passam a vida remoendo porque é que isso aconteceu, porque não sei o quê, quando isso não vai resolver absolutamente nada, né? Então, é aquela história, você tem que discutir a solução do problema e ir para adiante, que é o que, sem dúvida nenhuma, o foco principal, e isso deve ser a qualidade daqueles que vão implementar a espiritualidade. Uma barreira grande na implementação é a falta de compaixão, né? Então, aqui eu trago o exemplo que eu citei uma frase que eu citei numa turma em que tive o nome de 2015 da Universidade Federal de Sergipe, e Zé Augusto foi o paraninfo dessa turma. Com a turma nos divertimos bastante nas comemorações, e eu escrevi que, sentindo-me ainda a bondade de registrar algumas palavras, recebam-nos, caros discentes, como uma exortação, um chamado ao trabalho desvelado e enobrecedor, ao estudo incessante e comprometido, e, sobretudo, a um olhar compadecido com as mais existenciais necessidades de seus semelhantes. Então, sem dúvida nenhuma, o médico precisa ter compaixão para que possa implementar a espiritualidade. Sem isso, é praticamente impossível. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo aqui no Jornal da Cidade, mostrando o efeito da espiritualidade na Covid, e cito aqui uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que muitas pessoas no mundo morrem por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. Não, sem dúvida nenhuma, isso aqui é todo exemplo de espiritualidade. E eu termino aqui dizendo que ninguém precisa saber o bem que a gente faz. O importante é que as pessoas ao nosso redor cresçam. Finalizo aqui que eu sempre peço um socorro aqui para minha neta Maria, né, quando eu preciso fazer alguma apresentação. Ele já me ajuda aqui bastante aqui no consultório, quando eu preciso sair. Obrigado, pessoal. Muito bem, Sou. Excelente apresentação, muito boa. Eu queria, como de praxe, eu vou só fazer um... Descompartilhou, né? Já descompartilhou. Pronto. Vai estar a Jane aí, tem o Edson. Nossa confreira aí também, a Jane. Eu vou só pontuar, né, Souza? Eu acho que você fez uma bela revisão do tema, da forma que ele se encontra para a gente, cardiologista. Eu acho que esse é o estado da arte. Você fez um link muito bom sobre a aplicação que a gente pode ter
do conceito da prática espiritual na prevenção primária, secundária e também na qualidade de vida dos pacientes com as doenças cardiovasculares, as principais, insuficiência cardíaca e doença coronariana. E eu queria, assim, perguntar a você, eu sinto ainda isso, o estado atual, ele não nos permite a utilização digamos, do conceito profundo de espiritualidade. A gente ainda usa as proxies de espiritualidade, raiva, gratidão, ir ao templo, digamos assim, e frequência de atividade religiosa ou meditação transcendental, tudo isso são proxies, mas eu acho que essas variáveis, elas ainda não captam a essência mais profunda do que é ter espiritualidade. A gente está se aproximando, é como se a gente medisse a pressão ainda no método casual, e a gente agora está com um método contínuo, um mapa ou um intraarterial não invasivo contínuo, onde a gente tem todas as variáveis para definir uma carga pressórica. Eu não sei se você enxerga dessa maneira, mas é a maneira que eu consigo visualizar. Por exemplo, quando eu uso raiva, às vezes o indivíduo, a raiva é uma parte, mas nem todo espiritualista não deixa de ter raiva porque tem uma personalidade raivosa, embutida, mas tem um outro aspecto contemplativo, que é o propósito de vida, é o enfrentamento da vida, né? Como é que ele é a crença no mundo invisível, no místico, naquilo que não está aos nossos olhos, né? É a questão material versus uma vida de crença espiritual. Então, como é que você visualiza isso? Você sente essa dificuldade e você acha que a gente vai se encaminhar para um questionário onde esse conceito de espiritualidade ele vai ficar um pouco mais abrangente, como a gente tem aí o questionário de angina de Seattle, de insuficiência cardíaca do Kansas, e etc. Como é que você pensa esse assunto? E Joselina também, logicamente, se a Adélia estiver aí, não sei. Eu concordo. Depois eu vou pedir para a Joselina falar, não sei se a Adélia está, porque já existem uns questionários em que você já aborda de uma maneira mais holística. Um dia desse eu estava conversando e parece que citei um exemplo muito parecido com o que você disse. Eu estava dizendo, repare bem, nós podemos muitas vezes ver espiritualidade como antigamente as diretrizes viam o controle de pressão, o foco só no aparelho. Hoje em dia, no tensiômetro, hoje em dia, você, por exemplo, uma pressão alta num paciente diabético, fumante, é diferente do que não tem nada disso. Então, tem mais coisas em volta. Então, realmente, já existem alguns questionários, né, Joselina, que já se aproximam de você conseguir dizer assim, olha, esse indivíduo realmente ele tem um teor de espiritualidade muito grande. Agora, eu acho que ainda o grande problema, o desafio é você tornar uma pessoa espiritualizada. Esse aí, para mim, é o grande problema. A Joselina podia falar, eu não sei se a Adélia está aí, porque a Adélia também... Não, a Adélia não entrou. A Adélia não entrou. Nós usamos o questionário os questionários de Duke. E mais 2 questionários já validados, né? Um nacional e 2 internacionais. E nesses questionários, você separa os pacientes do ponto de vista se eles são espiritualizados com religiões já estabelecidas ou se a pessoa simplesmente é cristã, ou se essas pessoas eles frequentam regularmente a igreja, independente de que religião for, né? De que crença for, tá? Então, eles são separados dessa forma. E também, nesses questionários, tem o espaço para os agnósticos, né? E que também a gente faz uma avaliação dos agnósticos. E, nesse ponto, a gente divide as pessoas em grupos. É assim que acontece. E aí a gente vai dividindo em grupos as pessoas que têm religiões já estabelecidas, as que não são estabelecidas, e a gente vai complementando esses questionários
de acordo com as crenças e de acordo com os hábitos religiosos. É assim que funciona, entendeu? Uhum. E o que acontece? Então, com essa divisão, você vai julgando. E em relação também, dentro desse questionário, tem o espaço do perdão, tem o espaço da resiliência e tem o espaço da compaixão também. E aí você vai classificando os pacientes e vai correlacionando com o sexo, com a idade, com a situação financeira do paciente, com o número de salários mínimos mensais, os salários, mais de 5 mil, de 5 mil a 10 mil, mais de 10 mil reais, a situação financeira familiar, né? O número de pessoas da família, a situação financeira de cada família, e vai correlacionando tudo isso. Então, depois você vai ver se essa crença tem a ver com se o paciente é do SUS ou do privado, se o paciente tem um nível, tem casa própria, se não tem casa própria, tudo isso entra nos nossos questionários. E isso aí vai sendo analisado estatisticamente. Os questionários são longos, realmente, são os questionários trabalhosos, que a gente conseguiu colher de 237 pacientes, metade SUS e metade privado. E isso aí a gente está analisando. Na verdade, a Adélia fez a qualificação, não foi a defesa ainda. A defesa dela está marcada para o dia 4 de dezembro. No Congresso Mundial de Cardiologia, nós tivemos uma excelente oportunidade de levar 4 trabalhos, né? 4 trabalhos para ser julgados pelos avaliadores. Ficamos muito felizes, por quê? Porque os avaliadores são as pessoas que foi quem criou o grupo de estudo de espiritualidade, que no começo eram poucas pessoas, que era o Fernando Inobre, de São Paulo, o Fernando Luchesi, do Rio Grande do Sul, o Roberto Sparcotti, também de São Paulo, o Sérgio Calceiro, do Rio de Janeiro, e essas pessoas estavam conosco lá durante vários momentos do Congresso Mundial. Uma coisa que me chamou a atenção foi o doutor Mário Borba. Mário Borba é um gaúcho que ficou muito próximo e a gente, tirando nossas dúvidas nos nossos trabalhos, e ele lançou esse livro no Congresso. Vejam vocês aí, tá vendo? Esse livro foi lançado no Congresso. Eu comprei o livro, e esse cardiologista, coincidentemente, ele também é ecocardiografista, como a gente, e ele mostra, assim, vários pontos, né, que a gente vive olhando para o coração, e a gente precisa olhar o coração e a alma dos pacientes. Ele é um médico, cerca de 50, 60 anos, não é muito jovem, mas ele agrega muitos jovens. Interessante. E ele mostra que a gente que está com os alunos, que está com a nova geração próximo da gente, ele tem mostrado um contínuo crescimento do número desses profissionais que valorizam a interação entre corpo, mente e espírito. E isso está mudando a relação do médico com seus pacientes. Eu achei impressionante que as salas de aula, foi muito interessante, que as salas de aula do Congresso Mundial de Espiritualidade e Religiosidade estavam cheias. E o Roberto Luchesi chegou ao ponto de, no final de uma etapa, né, depois de 2 horas de apresentação, ele pediu para levantar a mão quem tinha menos de 30 anos, menos de 35 anos e mais de 35 a 55 e maior que 55. O número de pessoas na sala mais jovens era maior do que o número de pessoas mais velhas. Então, a gente ficou impressionado como a nova geração está se interessando por esse tema, pelo número de pessoas jovens que tinha nas palestras de espiritualidade e religiosidade no Congresso Mundial de Cardiologia, agora em outubro. Então, ele mostra que o médico de hoje e o médico do amanhã, que a gente está formando no nosso dia a dia, ele precisa que ele está se cobrando muito mais, muito além do conhecimento técnico. Eles estão se cobrando também, a gente precisa orientá-los também, para eles, além
do crescimento do conhecimento técnico, eles terem o conhecimento humano, né, das relações humanas, na nossa assistência médica, para que a gente oriente esses médicos a terem maior compaixão, um vínculo profundamente mais afetivo e amoroso, mais compreensível e sensível com a população, e sintonizados mais com o paciente, no envolvimento em outra dimensão, não apenas no conhecimento técnico da medicina. Isso foi uma coisa bastante forte nesse Congresso Mundial e bastante interessante. E a mensagem é sempre essa, é que nós, os professores, os formadores de opinião da nova geração, a gente precisa mostrar que o acolhimento, a compaixão e o respeito, principalmente às crenças dos pacientes, são partes importantes da nossa bagagem necessária para a gente orientar os médicos dos novos tempos. Os novos tempos dependem muito do que a gente fizer hoje, tanto que eu estou lutando lá no HU para fazer o quê? Uma matéria na faculdade que seja optativa, porque não pode ser obrigatória, sobre religiosidade e espiritualidade nos alunos, para fazer o quê? Anamnese espiritual. Eu estou plantando na universidade anamnese espiritual. Nós estamos montando, inclusive já pedi a ajuda de Rosa Amélia, que ela está bem interessada. Já temos algumas composições, inclusive do HU Lagarto, que também já estão interessados em trabalhar essa matéria optativa para montar a matéria espiritualidade e religiosidade na medicina, não é só na cardiologia. Por quê? Porque a gente vê que a espiritualidade e religiosidade vai abranger o quê? Muitas especialidades, muitas. Eu assisti no congresso palestras interessantes sobre pacientes terminais, né? Sobre pacientes da psiquiatria, sobre pacientes da neurologia. Então, é muito mais amplo do que o que parece. É muito mais forte do que o que parece. E o que eu quero deixar de recado é o seguinte, é que na nossa amostra, uma coisa importante dos nossos questionários foi a pergunta que nós fizemos, e que você falou aí que 63% da amostra desse trabalho que você mostrou aí, gostaria que os médicos abordassem esse tema nas consultas. Na nossa amostra de 237 pacientes, nós tivemos mais de 80% de pacientes, quase 90%, que falaram que gostaria muito que os médicos em Sergipe, em nossa comunidade, abordassem o valor disso para com eles. Então, isso aí era o recado final aí da nossa fala. A doutora Adele mandou uma mensagem aqui às 18h20, dizendo que estava no hospital de cirurgia com um paciente complexo e não poderia comparecer. Ok, Rosalina. Muito bem. Eu tenho aqui visitantes, né? Acho que a Jane, o maestro Edson Dida, se quiserem também comentar alguma coisa, né, Souza? Eles são nossos confrades aí do MAC, são pessoas muito queridas, são, assim, frequentemente estamos juntas, né? Então, olha, duas pessoas aí ricas em espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que seria interessante ouvi-las, e eu acho que o grupo também, eu acho que seria bom que os nossos, como a Jocelina colocou, né, que a gente começasse a tirar esse viés de ser muito biológico demais, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos na cardiologia. Eu acho que a síndrome de Takotsubo é uma síndrome que sempre ensina muito para a gente o quanto uma emoção ela pode modular, no caso aí, para a lesão. Provavelmente o caminho inverso deve ser também pensado, né, Souza? Emoções positivas, mais crônicas e, digamos, mais vividas e mais praticadas com a espiritualidade, é possível que restaure parte da nossa saúde, que não seja a saúde puramente biológica, mas pelo menos o nosso bem-estar de se sentir saudável, né? Eu acho que essa dimensão da saúde também é importante. Não é só o órgão estar saudável, mas é a sensação de saúde que é extremamente importante para lidar com as adversidades da vida e com a doença cardiovascular. Mas vamos ouvir
o Edson e a Jane. Só complementar antes de Jane e Edson falar, quando o Zé Augusto falou aí, Takotsubo, é um nome científico, foi quem descobriu, da síndrome do coração partido. E é impressionante que faz um estrago semelhante a um infarto, tudo causado por estresse agudo, entendeu? Então, você mostrando assim, é como ele falou, se isso aí, que sem dúvida nenhuma retrata uma pouca espiritualidade, né, talvez, faz um estrago tão grande, você ter uma espiritualidade maior, sem dúvida nenhuma, vai proteger. E aí, Jane e Dida, o que é que achou aí da nossa apresentação? Vai primeiro, professora Jane. Bom, então, deixa eu ir um pouquinho. Então, saudar o professor José Augusto, pelo que eu entendi, é quem está coordenando, né, este evento. Saudar o nosso querido acadêmico da Academia Sergipana de Letras, Dr. Souza, palestrante. E a professora Jane Guimarães, que é a minha coordenadora do Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, na Academia Sergipana de Letras. Demais participantes, minhas saudações. A professora Joselina, que é do Hospital Universitário. Professora, eu tive o prazer de inaugurar aquele hospital em 1990, na direção de Dr. Nestor Piva. Né? O hospital, naquela época, era o zero. Hoje é um hospital muito movimentado e, graças a Deus, salvando até muitas vidas. Doutor Souza, muita coisa interessante, mas eu queria saber se, comparando o Brasil, um país católico, o católico ele não frequenta a igreja como o protestante. Então é um número muito grande, um percentual muito grande no Brasil. E aí a primeira pergunta é sobre o número de infartos, que pelo que entendi o senhor deu aí aproximadamente 400 mil infartos, se são no Brasil ou no mundo. Essa é a primeira pergunta. E se um país muçulmano, que a pessoa é obrigada a ser religiosa, se na proporção, porque o Brasil tem uma população grande, se na proporção tem mais mortes no Brasil por infarto, ou num país desse com uma religião bem extrema. Então, essas perguntas que eu faço, doutor Souza. Obrigado. Viu? Pergunta extremamente interessante, Lida. Primeiro, é o seguinte, esse número aí, 400 mil, né, não é só infarto, é doença cardiovascular. Né? Então, assim, é infarto e derrame, porque o AVC, ele também chega muito próximo, né? Pra você ter uma ideia, até não muito pouco tempo, até pouco tempo atrás, o AVC matava mais do que o infarto. Agora que nós estamos com status de primeiro mundo, nós morremos mais de infarto do que de AVC. Mas são as duas coisas. Então, esse 400 mil aí, aqui no Brasil, não é no mundo, entendeu? Então, no mundo é um volume imenso de pessoas. Para você ter ideia, tem estudos que mostram que até em países que estão em guerra, às vezes morrem mais de doença cardiovascular do que do próprio efeito direto de bombas e assim por diante. Bem, essa pergunta em relação à religiosidade de país muçulmano, eu desconheço. Eu não sei se Joselina, que está mais aprofundado do que eu, se essa proporção se chega a ter esse impacto, sabe, Dida? Às vezes a estatística também nesse país não é tão rica, né? A nossa também não é tão espetacular como é em países europeus e nos Estados Unidos, mas eu não sei, eu não saberia dizer para você o impacto real, porque, logicamente, você tem que fazer uma análise que envolva outros elementos, né? Porque a gente está considerando aí o aspecto da espiritualidade em si, mas tem outros fatores que envolvem. Eu não sei, eu não vi nada sobre isso, não sei se Zé Augusto, José viu alguma coisa sobre isso. Nós fizemos uma semana aqui, uma semana de apresentações de artigos. Eu, Adele,
os alunos do PIBIC, que é os alunos das monografias, e fizemos uma verdadeira revisão mesmo, né? Com apresentações de dessa turma toda, a semana inteira, que toda noite apresentavam 2, 3 alunos, e não tem nenhum trabalho do muçulmano, nada. Eu tenho segurança de dizer isso, porque a gente se preparou para essa qualificação, nós e a Bela, né? É uma coisa interessante que vale a pena, né, Zé Augusto? Eu não sei. Mas eu acho que você respondeu, só para complementar, Edson, é o seguinte: essa doença, ela depende de muitos fatores. Ela não depende só da espiritualidade, logicamente. Então, são vários fatores. Para a gente provar isso, a gente teria que digamos, equalizar todos os demais fatores de risco. Então, a hipertensão arterial deveria ser tratada igual, o diabetes igual, a obesidade igual, o tabagismo igual, entendeu? Então, é difícil mas a sua questão é fundamental. Se a gente tiver numa situação em 2 países onde o nível de saúde pública, o nível de controle desses fatores de risco sejam iguais, será que o diferencial espiritualidade, né, pode pender para uma proteção maior? Por hora é difícil. Você vê como esse assunto ele ainda está começando. Só para dar uma ideia, colesterol, o Framingham foi da década de 50, né, Souza? 40 e pouco, 50. A gente demorou quase 40, 50 anos para provar que o colesterol era fator de risco coronariano. A espiritualidade a gente ainda vai caminhar muito para colocar ela no lugar, no sentido de qual é o real papel dela na dimensão saúde geral ou cardiovascular. Então, a sua pergunta instiga a gente a pensar, procurar e ver se tem grupos, né? Por exemplo, grupos de místicos, como é que eles se comportam em termos de evento cardiovascular comparado a quem não segue uma prática mística, etc. Muito bom. Porque isso isso vai ter aplicabilidade, porque você veja, olha, esses países muçulmanos também não ingerem bebida alcoólica, já fumam menos, quer dizer, então tem muitos aspectos, sabe, vida, que pode... E como o Zé Augusto falou, eu já tive a oportunidade, Zé Augusto, de fazer uma apresentação na Academia de Letras sobre esses fatores de risco. Não sei se você lembra, eu fiz uma relação entre a Segunda Guerra Mundial, a morte do presidente Roosevelt com hipertensão e depois as descobertas dos fatores de risco. Então, realmente, é como ele falou, esse estudo de Framingham, que é uma cidade localizada no estado de Massachusetts, ele levou aí, o primeiro estudo foi publicado em 61, né, que mostrou que chamou atenção para fatores de risco de doença cardiovascular. E de lá para cá a gente vai aprendendo, né? Coisas assim. Doutor Souza, eu, sem querer abusar, mas como eu não entendo, então eu gostaria que o senhor desse uma explicação sobre o que é o infarto e o AVC, se uma coisa tem a ver com outra, se quem tem um não tem o outro, por favor. Pois não. Bem, é o seguinte, eles dividem os mesmos fatores de risco. Por exemplo, para você ter o infarto ou o AVC, geralmente acontece mais em pessoas que são hipertensas, diabéticas, fumantes, que têm colesterol alto, obesas, sedentárias e com estresse psicossocial, como eu falei ali, aqueles fatores de risco. Bem, de uma maneira mais ou menos simplista, o infarto na cabeça, o cérebro, a gente chama de derrame, o derrame no coração a gente chama de infarto. É claro que tem algumas nuances aí de diferença, mas é mais ou menos isso. O AVC, o derrame, ocorre no cérebro. E o infarto é quando tem uma obstrução de uma artéria coronária. Assim, eu estou falando de uma maneira grosseira, porque tem algumas coisas assim, mais outros detalhes, mas o infarto decorre de uma obstrução numa artéria coronária, que é aquela que irriga o coração. Ok? Beleza. Mas os fatores de risco são os mesmos. Então, esse é que é importante, porque, olha, uma mensagem importantíssima daquele estudo Interheart é que se você controla, Júnior, esses fatores de risco que nós mencionamos, e depois
Porque até foi uma ideia, até ouvi do próprio Zé Augusto, por exemplo, de você acrescentar, além daquelas métricas, colocar ainda o sono e talvez a espiritualidade entrar aí agora, mas só controlando aqueles fatores de risco que eu mencionei, sem entrar hereditariedade, etc., você reduz a chance de infarto em quase 90%. Então, você imagina, investir em controle de pressão, colesterol, diabetes, evitar fumar, praticar exercício, controlar o estresse emocional na casa, no ambiente familiar e no trabalho, e evitar a obesidade, você vai reduzir infarto em quase 90%. Isso teve um estudo chamado Interheart, que foi para o coração, e teve um estudo semelhante chamado Interstroke, que foi para o AVC. Ou seja, controlar os fatores de risco é uma conduta fundamental em medicina. O grande problema foi aquilo que eu procurei mostrar no início, a dificuldade para isso. E talvez a espiritualidade entre como um mecanismo que vai ajudar no controle desses fatores de risco. Essa seria, assim, a mensagem principal aí da nossa apresentação. Jane? Quer comentar alguma coisa, Jane? Sim, doutor José Augusto, boa noite, doutor José Augusto, boa noite, doutor Souza, né, boa noite a Joselina, o maestro Dida, enfim, a todos que estão presentes e nos escutando, né. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns, né, a todos vocês por terem trazido um tema tão rico, tão vasto, né, um tema tão interessante, porque quando a gente fala nas doenças, né, relacionadas às cardiopatias, então a gente pensa o quê? É direto na causa, né? E hoje a gente vê que esses grandes estudos, através da medicina e da espiritualidade juntas, tanto é que isso é um estudo, já é comprovado, né, através de diversos livros que são publicados, e daqui para frente, como a doutora Joselina falou, né, estudos que comprovem mesmo cientificamente, e que as pessoas realmente conheçam de fato o quanto essa contribuição da espiritualidade é forte dentro da medicina, principalmente aí na área que vocês estão discutindo agora, sobre a cardiologia, né? Então, eu acredito, assim, sinceramente, que tanto a medicina e a espiritualidade, que elas se unem, de fato, para cuidar da saúde de forma integrada, né? Não tenho dúvidas disso. E que esses valores que o doutor Souza nos apresentou são valores positivos, né? Valores que ajudam a enfrentar o sofrimento, e eu tenho plena certeza de que aumentam ainda as possibilidades desses cuidados, o que também pode reduzir os custos de uma medicina tradicional. Então, quando vocês colocam essa situação da medicina e espiritualidade, vocês vejam que é tudo... São ações simples, né, dos nossos do nosso dia a dia, do cotidiano, que a gente pode praticar. Então, eu vi ali imagens, né, de boas ações, de bons pensamentos, de pensamentos positivos, de repente você ajudar o próximo, né? Então, claro, que é como o doutor José Augusto falou, isso não quer dizer que a gente se isenta de ter problemas no dia a dia, de ter uma contrariedade e tal, o que isso faz parte da vida, né, do ser humano, isso é normal, mas é a forma como isso é conduzido, né, como é que a gente pode aliar essa questão da espiritualidade, do pensamento positivo, do otimismo, né, isso foi colocado ali no gráfico por doutor Souza, e que venha permitir esse uso, né, da boa espiritualidade. Outra coisa, doutor José Augusto, que eu gostaria também de colocar, que eu vejo aqui em vocês também, por estarem trazendo esses estudos, né, e trazendo esses dados, né, doutor Souza com números ali de porcentagens comprovadas, inclusive, hoje a gente vê tanto falando aí na medicina, a gente vê falando tanto nas nossas literaturas de cura sobre a questão da saúde mental, né, e eu vejo muito aliado a isso do que vocês colocaram aqui, do que o doutor Souza apresentou aqui. Então, repare que a saúde mental, ela apresenta ali no gráfico uma porcentagem bem significativa. Quer dizer, o que é que interfere
né, nos problemas mentais, no dia a dia, em fatores que vão provocar maiores riscos no nosso corpo humano, né? E provavelmente isso também geraria problemas, como o doutor Souza falou ali, de maior incidência por parte de doenças também do coração. Então, sem dúvida nenhuma, eu fico muito satisfeita quando a gente ouve, né, e aprende, cada vez que a gente, com esses conhecimentos que são colocados, por pessoas que são especialistas dentro da área da medicina, da cardiologia, e como isso nos faz crer que vocês também têm esse lado desse trabalho da espiritualidade elevada, né, no sentido de trabalhar essa situação do bom otimismo, né, das coisas da saúde mental, que pode possibilitar também trabalhos junto a qualquer tratamento que venha interferir dentro da cardiologia. Parabéns a todos vocês, a doutor Souza, a doutora Joselina, a doutor José Augusto, por nos trazer uma temática tão rica, tão estudada, né? E que eu acredito muito que daqui para frente, sem dúvida nenhuma, é uma ciência aí que será colocada para grandes pesquisas e estudos posteriores também. Muito obrigada, doutor José Augusto. Obrigado, Jane, obrigado, Edson. Tem Alexandre também, né? E eu acho que, assim, só queria dar um acréscimo, até fiquei pensando agora, o próprio São Lucas, o nome São Lucas, né? É inspirado, de certa forma, no médico de homens e de almas. Tem até um livro, né, que é bem popular, já quase um clássico aí, acho que é do Caldo aqui, que fala um pouco dessa vida do santo médico, né? Então, acho que esse resgate é extremamente importante. Joselina trouxe aí do debate lá no Congresso Mundial. Vamos lá, Alexandre. Boa noite. A satisfação ouvir esse tema, muito interessante, Souza. Não consegui assistir a aula inteira, mas, sem dúvida, a gente tem que incorporar a espiritualidade nas nossas consultas em todas as formas. Na verdade, essas análises univariadas, elas, muitas vezes, elas são falhas, né? A gente está acostumado, tem que baixar o colesterol, controlar a glicemia. Na verdade, o indivíduo é tudo isso somado, né? E eu vejo a questão da espiritualidade como sendo uma forma de controle de ansiedade, estresse e depressão. Então, muito provavelmente, não sei se tem esses dados, mas muito provavelmente, quem frequenta mais a igreja, provavelmente é uma pessoa menos ansiosa, com menos depressão e talvez com menos distúrbio de sono. Talvez a pessoa que tenha uma religiosidade maior, ela tem uma aceitação mais fácil dos problemas e lida com os problemas de uma forma provavelmente melhor do que quem não tem essa espiritualidade mais apurada, vamos dizer assim. E, ultimamente, eu tenho utilizado muito a abordagem do sono dos pacientes. Eu lembro que a cardiologia, muitas vezes, a medicina, não só a cardiologia, a medicina, ela desprezou a medicina do sono e ainda despreza a medicina do sono. A gente passa um terço das nossas vidas. E eu tenho certeza que a maioria dos médicos não questiona, não pergunta nem ao paciente se ele está dormindo bem ou mal e se isso influencia a vida dele. Então, eu vejo o paciente como um todo, né? Um paciente que ele não tem um controle de ansiedade adequado, depressão, que não tem uma espiritualidade adequada, é uma pessoa provavelmente que você tem mais dificuldade de controlar a pressão, certo? É uma pessoa que tem os fatores de riscos mais difíceis de serem controlados, é um paciente que provavelmente tem mais arritmias cardíacas também. Então, eu vejo alguns pacientes, inclusive no consultório, que eu digo, olha, se eu não controlar sua ansiedade, sua depressão, dificilmente eu vou controlar a sua pressão arterial. Eu posso dar N antipertensivos para você, mas provavelmente eu não vou ter sucesso. Então, o que eu vejo é que a medicina resgatou isso daí, a cardiologia, né, como ciência, resgatou isso daí, graças a Deus resgatou, e a gente tem que abordar os nossos pacientes realmente de forma mais ampla possível, em todas as áreas, não só na cardiologia. Então, parabéns pelo tema, realmente é um tema muito interessante, que eu acho que deve ser incorporado. Eu acho que a gente deve fazer estudos com grupos que têm comportamentos diferentes. Então, por exemplo, judeus, né? Os judeus, eles têm um comportamento muitas vezes mais materialista. Será que o fato deles serem mais materialistas, será que isso impacta negativamente na saúde como um todo, na saúde cardiovascular? A pessoa que frequenta mais a igreja,
vai mais vezes na igreja, será que essa pessoa tem mais ou menos infarto, será que ela tem mais ou menos derrame? Agora, tudo isso se inclui também na análise univariada, né? Isso aí é uma análise univariada, o paciente é um todo. É um paciente que vai para a igreja, que tem um LDL de X, que tem uma glicemia de Y, e que a pressão está controlada ou não está controlada. Então, ele não é uma variável única, né? Mas parabéns pela abordagem do tema, realmente é um tema que cada vez mais vai ser inserido nos congressos médicos, e certamente a gente tem muito a aprender. Ok. Alexandre, acho que você tocou nos pontos importantes aí. Souza, eu só vou fazer... Tem alguém mais? Eu acho que não estou vendo mais ninguém levantou a mão. Eu só vou fazer comentário final, né? E depois eu vou passar para você, viu, Edson e Jane? O nosso Papa da Cardiologia vai dar a bênção final para a gente, já que a gente está numa semana extremamente importante, onde a gente precisa exercer a nossa espiritualidade. E aí eu queria trazer esse conceito que viu, Alexandre? Eu acho que é como a gente enfrenta a vida. Eu acho que espiritualidade é uma dimensão que sai desse mundo da análise do que A fez, B fez, e como é que qual é o propósito de vida que cada um tem. Então, quando a gente julga o outro, quando a gente interpreta o outro, a escolha do outro, quando a gente tem raiva do outro, quando a gente quer e aí eu estou falando de geral, como você, de forma holística. Então, acho que a espiritualidade dá uma dimensão de enfrentar o que a gente está enfrentando no país de uma maneira diferente. É outra sintonia, é outra vibração. Então, é uma outra linguagem. Não é uma linguagem cartesiana, não é uma linguagem puramente racional, não é uma linguagem puramente factual. É um estilo de vida. E traz uma dimensão para a gente de tolerância, de aceitação, de acolhimento. E quando a gente aceita isso, a gente se aceita também. Então, talvez o nosso maior boicotador sejamos nós mesmos. A espiritualidade traz uma coisa que é o autocuidado. Eu me cuido para cuidar do outro. Então, eu acho que ela traz muito isso. Eu me curo para curar o outro. O médico, seja médico de ti mesmo, né? Então, a gente tem que colocar o paciente na responsabilidade de se cuidar. Acho que a espiritualidade abre uma conexão com o doente. Então, eu vou deixar Souza como nosso Papa da Cardiologia. Viu, Souza? Você, então, finalize a nossa reunião, acho que dando conselho para que os nossos corações, eles enxerguem mais do que a gente está vendo nas mídias sociais, nos telejornais, nas brigas de WhatsApp, para que a gente não adoeça o nosso coração nem nossa saúde numa semana tão complexa do país. Eu acho, Augusto, você já resumiu tudo. Eu gostaria, antes de terminar, prestar um tributo também a uma outra pessoa que talvez quem lançou a pedra fundamental de espiritualidade, ele usava outro tempo, foi sua irmã, né? Marta Barreto. Né? Foi bem lembrada aqui por nossa... tive o privilégio de ser aluna minha, foi a nossa, né? Foi a primeira nossa residência, a doutora Carol, a professora Carol Souza. E Marta conseguiu, há muitos anos atrás, já enxergar essa maneira, né, que era uma forma de espiritualidade. E ela, juntamente com Carol, bolaram aquele curso que era Aprendendo com o Coração. Você lembra que acho que elas faziam de uma forma individualizada nos consultórios, sabe, Jane e Dida, a doutora Marta Barreto, e depois elas fizeram o curso. E chegaram a fazer curso depois Mulher e Coração. Tem uma série de cursos que elas fizeram, muito interessante, que nada mais é do que exatamente incentivar a prática de espiritualidade. Então, eu gostaria aqui, primeiro, de agradecer a presença de todo mundo, aqui em nome dos nossos confrades da Academia, do movimento Antônio Garcia, da Academia de Letras, a professora Jane e o nosso querido maestro Dida. A presença de vocês aqui, sem dúvida nenhuma, brilhantou muito nossa reunião. Agradecer também a coordenação aí do professor Zé Augusto, né? Sempre muito eloquente, com a palavra certa no lugar certo. Joselina, que vou botar assim, ela é introdutora da espiritualidade. A Marta falou de uma maneira, a Joselina foi que motivou todos nós a embarcar nessa
eu acho que nesse caminho aí da medicina, que eu acho que não tem volta, a presença de todos os outros, e eu acho, Augusto, que é isso aí. Eu acho que nós temos que ser inteligentes, ouvir nosso coração, né, nossos corações, e praticar a espiritualidade, quer dizer, logicamente, entendendo as diferenças e aceitando as pessoas, né, sem ódio. Isso é a mesma coisa de jogo de futebol, né? Então, o que é que adianta? Você não vai fazer alguém mudar de time, mas você vai poder conviver com essas pessoas. Então, agora nós estamos vivendo uma situação de um país dividido, né? Literalmente dividido. Isso não é bom, né? Isso é o saldo disso aí vai ter muito problema, sem dúvida nenhuma, no que diz respeito a fatores de risco, a infarto e assim por diante. E a gente espera que o brasileiro tenha exerça, sem dúvida nenhuma, seu papel de espiritualidade. Souza, Pois não. só interrompendo aí, nós teremos 2 eventos estressores em dias seguidos. Então, quem tiver com as coronárias e não tiver com as coronárias em dia, né, nós vamos ter a final da Libertadores no sábado e a eleição no domingo. Nós podemos ter uma mudança de humor, né, da euforia extrema para tristeza profunda, em 24 horas. Então, talvez isso tenha repercussões aí. Pode ter um rap Takotsubo ou um set Takotsubo, você escolhe. Se você quer ter entendeu? Então vamos testar a coronária por euforia e por tristeza. O problema no sábado eu não vou ter, seguramente. Eu também não. Eu, Zé Augusto e Joselina torcemos. Vamos fazer um mutirão de angiotomo de coronárias aí na quinta, na sexta. Para testar vocês aí. Dualidade de emoções. Isso aí. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi uma noite de muita espiritualidade, né? Eu estou muito contente em ter. E Joselina, contente de estudar esse tema, viu? E você aí levar adiante, que saiam todas essas publicações e que fique um legado, né, disso aí na nossa faculdade. Que, aliás, viu, Lida e Jane, como eu sempre tenho dito na academia, eu não canso de dizer do orgulho de pertencer à Universidade Federal, e recentemente eu estava até com o Zé Augusto conversando com o meu orientador, e eu dizendo para ele, porque quando eu defendi doutorado e quis vir para Aracaju, não ele, mas tinha grupos de pessoas que diziam assim, eu não dou 6 meses para ninguém saber mais quem é Souza, né? Porque eu vinha do mundo, para o Nordeste. Aí eu disse para ele agora, que disse assim, eu não sei se tenho mais orgulho em dizer que fiz doutorado na poderosa USP de Ribeirão Preto, ou se sou professor titular da UFES, que eu acho que o prestígio agora praticamente é muito parecido. Então, esse trabalho todo aí, nós 3 aqui, somos do programa de pós-graduação em Ciência da Saúde, que é esse programa nota 6, né, da CAPES, e tem uma participação de muita gente também aqui presente, e é um orgulho muito grande para a gente pertencer à Universidade Federal de Sergipe, né? Eu acredito que os 2 aí dizem a mesma coisa. Bem, então, Zé Augusto, dê a bênção, Souza, dê a bênção de saúde para todos. Bem, e com fé em Deus... Física e espiritual, né, Souza? Saúde física, mental e espiritual. É verdade. O doutor Paulo Amado está aqui. Nós temos aí outro, veja o prestígio, viu, Zé Augusto? Aqui, não tinha visto. Aqui, confrade de 3 academias. Ele apareceu, agora ele ligou a câmera. Agora, depois que acabou, quero parabenizar vocês por esse belo e magnífico trabalho e pedir a Joselina que ela coloque esse livro e o autor para a gente se aprofundar um pouquinho. Esse que ela mostrou a capa, mas não dá para ver direito. Tá certo? Depois, Joselina, você passa a referência que eu boto no grupo. Pronto, vou passar. É bem interessante esse livro, vale a pena, porque é muito interessante. Ô, Joselina, é muito interessante esse livro. Uma coisa que você não falou é que esse autor do livro não descolou dos trabalhos de espiritualidade nosso. Eu tive a oportunidade, viu, Paulo? Ele não saía e perguntava, e
elogiava e questionava. Então, realmente, ele, que tá vendo, escreveu o livro de espiritualidade, estava, assim, ultra interessado em saber o trabalho que Joselina coordenou. E que foi Ele estava muito interessado em opinar e nós ficamos de mandar para ele todos os artigos na medida que fomos produzindo, né? Nós temos em produção o de Ícaro já está encerrado, temos com a nossa amostra, né? O do perdão, de resiliência e os pacientes com DAC versus os pacientes sem DAC. Que beleza. São 4 artigos. Eu vou mostrar a capa desse outro aqui, que eu estou lendo. Medicina e Espiritualidade baseada em evidência. Não sei se vocês conhecem. De quem? André Luiz Ferreira Santos, Alexandre Serafim, César Augusto Cardoso. É da editora Ateneu. Certo. Esses nomes não estavam... Devem ser pessoas que é da medicina, mas não é da cardiologia, né? Porque lá nós juntamos... Não é da cardiologia. Não é. Um pouquinho, e eu acho que eu vou pedir a vocês que compartilhem, que eu fui solicitado para escrever um texto, um capítulo de um livro sobre medicina e espiritualidade por Débora Pimentel. Mais do ponto de vista, como eu vejo, do ponto de vista talvez mais de religiosidade do que de espiritualidade. Mas depois dessas aulas magníficas, eu vou ter que passar para vocês a prévia, para vocês completarem. Eu vou falar com Débora para vocês serem inseridos também nesse tema. Seria possível? Um prazer, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, ótimo. Ótimo. E Joselina, que falou aí, e Zé Augusto e Souza, que falaram, tem um livro relativamente antigo, Bíblia e Medicina, o Corpo e o Espírito. Ótimo. Eu não sou cardiologista, não, mas para a gente aprofundar um pouco esse tema. Sim, eu acho que para a academia é um tema bom, viu, Paulo? Para a academia é um tema muito bom, né? Porque é tema da fronteira, né, do conhecimento, isso, hoje. Perfeito. Então, e vocês vejam, viu, Jane e Edson, repara, nós estamos falando aqui de cardiologia, Paulo já está trazendo no âmbito da medicina. Você veja que esse é um tema que não se pode voltar mais atrás, né, Paulo? Eu acho que tem que ser abraçado, entendido melhor, como o Zé Augusto citou. A área da psiquiatria também está evoluindo muito, e da neurociências. Sem dúvida. Né? Mas olha, o privilégio imenso aqui, viu, contar com a presença aí de 3 confrades. Você veja que prestígio aqui nosso aqui, né? Eu sempre gosto de participar dessas reuniões magras de vocês, né? Mas estou voltando devagarzinho. Obrigado, Paulo. Então, Souza, só para a bênção, Souza. Então, pessoal, olha. Bênção para Paulo, né, Paulo? Paulo, ele vai dar bênção para Paulo. Paulo é o mais gabaritado aqui para dar bênção. Paulo, fica com você a palavra final da nossa reunião. Não, só temos que pedir a Deus que continue a nos iluminar nessa caminhada de servir ao próximo. Souza colocou, e Zé Augusto também, a parte da compaixão. Nos coloquemos no lugar do outro sempre. Um forte abraço e parabéns. Avante, sempre avante. Ótimo. Tchau. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, doutor Souza. Obrigado, doutor José Augusto, pela oportunidade. Saudações, doutor Paulo Amado. Obrigado. Até logo, você. Obrigada a todos. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.